A idade é uma questão da mente sobre a matéria. Se você não se importa, não importa. Mantenha-se distante de pessoas que tentam diminuir suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você se sentir que também pode se tornar grande. A melhor maneira de vencer um inimigo é torná-lo seu amigo. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas vão te arrastar ao nível delas e te vencer pela experiência. Eu nunca deixo os estudos interferirem na minha educação. Dê a cada dia a chance de se transformar no mais bonito da sua vida. O segredo de progredir é começar. O segredo de começar é dividir tarefas árduas e assustadoras em pequenas tarefas fáceis e gerenciáveis e então começar pela primeira. A diferença entre a palavra correta e a palavra quase correta é a diferença entre o raio e o inseto. Dezenas de vezes a experiência não é o professor dos tolos, e nem mesmo do sábio, é apenas do observador. O humor é a grande coisa, o salvador divino. O humor salva. O prazer de aborrecer-se é uma das poucas satisfações a que as pessoas teimosamente renunciam. É melhor fechar a boca e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que abrir a boca e remover todas as dúvidas. A ignorância provavelmente é a maior heresia do mundo. As duas coisas mais importantes na vida são a saúde e a felicidade. Se você não tem saúde, pelo menos tenha dinheiro. A pessoa que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre a pessoa que não pode lê-los. A verdade é a coisa mais valiosa que temos. Vamos economizá-la. Não deixe um espelho de opiniões distorcer sua visão sobre quem você realmente é. Pegue um gato faminto quando você puder, mas um gato muito magro deixe em paz. Eu já tinha uma mente consciente ousada, agora eu tenho uma meio consciente. Principalmente, confie em si mesmo e acredite que você é capaz de sucesso na vida. Sempre que você encontra-se do lado da maioria, é hora de parar e refletir. A maioria das pessoas está preocupada com seu próprio umbigo. Então, quando você se preocupa menos com o que as outras pessoas pensam de você, você realmente começa a desfrutar da vida. Escolha uma profissão que você ame e nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. O valor de um bom livro não pode ser superestimado. Um homem não é inútil enquanto tem um amigo. A diferença entre o uso da palavra certa e a palavra quase certa é como a diferença entre o raio e o inseto. Eu nunca deixo que a escola interfira na minha educação. É melhor ser um calado idiota do que abrir a boca e remover todas as dúvidas. Não confunda a minha personalidade com as minhas atitudes. Minha personalidade é quem eu sou. Minhas atitudes dependem de quem você é. Faça o bem a si mesmo, fazendo bem aos outros. Acredito em milagres, mas dependendo da minha vida e simples coincidência seria uma bobagem. O cérebro é um órgão maravilhoso. Começa a trabalhar no momento em que você acorda e não para até que você chegue ao escritório. Os relatórios da minha morte foram grandemente exagerados. O melhor modo de se começar a aprender é estudar como quem segue um caminho novo. Procure entender bem e por pontos as coisas mais dificultosas e vá diminuindo aí o seu passo. É uma pena que a única coisa entre o céu e o inferno é o fato das pessoas acreditarem em coisas diferentes. Fazer parte da multidão está tudo muito bem desde que você esteja exatamente onde quer estar dentro dela. Construa seu coração para cima com esperança. Corte-o com a paciência. Se você contar a verdade, você não terá que se lembrar de nada. A idade é uma questão de mente sobre a matéria. Se você não se importa, não importa. Nunca discuta com pessoas estúpidas. Elas vão te arrastar ao nível delas e te vencer pela experiência. A diferença entre a palavra correta e a palavra quase correta é a diferença entre o relâmpago e um vagalume. Eu nunca deixo os estudos interferirem na minha educação.
melhor maneira de vencer um inimigo é torná-lo seu amigo. Se você sempre diz a verdade, você não terá que lembrar de nada. Os relatórios da minha morte foram um exagero. Acredito em milagres, mas só dependo deles como uma questão de azar. O medo tem muitas vezes mais imaginado do que a coisa que tememos fazer. Um clássico é algo que todos querem ter lido, mas ninguém quer ler. A ação é a base para todo o sucesso. Se você contar a verdade, você não precisa se lembrar de nada. Às vezes, é melhor calar-se e deixar que os outros pensem que você é um idiota do que abrir a boca e acabar com a dúvida. A honestidade, essa é a chave. Se você puder falsificá-lo até você fazê-lo, você vai ter em apuros em algum momento. Faça parte da mudança que você deseja ver no mundo. Não deixe a escola atrapalhar sua educação. A vida teria sido infinitamente mais feliz se tivéssemos nascidos em qualquer outra época. Nunca faço previsões, especialmente sobre o futuro. Esquecer é uma coisa lamentavelmente ruim e triste. É pior do que lembrar, porque as coisas recordadas podem ser transformadas em algo de uso prático. Nunca peguei um gato morto quando pude me arranjar com um que estava vivo e emagrecido. A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, não a ausência do medo. Mantenha-se afastado das pessoas que tentam diminuir seus sonhos. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você se sentir que também pode se tornar grande. O verdadeiro patriotismo, o único raciocínio certo da necessidade de patriotismo, é de coragem de fazer o que de outro modo seria feito de forma mais segura, mais fácil e que nossas ambições tolas e inatas diriam para não fazer. O humor é a grande coisa, o salvador divino. O humor salva. O maior dos prazeres está em aborrecer-se. Ela decide muita coisa. É a nossa principal satisfação intelectual no mundo. E se as pessoas respondessem a ela como deveriam, eles deixariam qualquer outra coisa. Aqueles verdadeiros amigos que nos dão conselhos e admoestações são quem nos ama, pois eles agem corretamente de forma franca e não se importam uns aos outros. Aprender muito é uma marca de inferioridade. O trabalho e o amor parecem humanamente incompatíveis. Quanto mais você faz, menos você deseja fazer. Quanto mais você ama, mais você se torna sem necessidade de fazê-lo. Nenhum homem foi ridicularizado por ter halteres em seu quarto. Um homem não pode ser confortavelmente sábio em nenhum assunto importante até que tenha sido confrontado com algum dano a esse respeito. A vergonha de cometer o incentivo é que ele pode atrair a atenção para aqueles que não sabem como fazer qualquer outra coisa. A liberdade é liberar terras do pacto impuro com o seu por auréola único. Aprender sempre é a coisa nova. Você pode ter uma opinião diferente de mim, mas não pode ter fatos diferentes. A diferença entre o quase certo e o certo é tão grande quanto entre um relâmpago e um vagalume. A única maneira de manter seu segredo é torná-lo mais interessante do que eles são. Eu não sou supersticioso, mas não gosto de ver um livro aberto. Pegue um gato faminto quando você puder, mas um gato muito magro deixe em paz. Fria, qualidade de cortar o calor sem despir-se. Um clássico é algo que todos querem ter lido, mas ninguém quer ler. Nós somos a construção do que fomos. Dando acima de um mau hábito é considerado pelos tolos como uma mudança de tempere. Isso é o que um tolo diz que não deixa de ser um tolo. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. A pessoa que não lê livros bons não tem nenhuma vantagem sobre a pessoa que não pode lê-los. A idade é uma questão de mente sobre a matéria. Se você não se importa, não importa.
Eu nunca deixo a escolaridade interferir em minha educação. A melhor maneira de vencer um inimigo é torná-lo seu amigo. Se você não pode fazer de si mesmo o que você quiser ser, então você é objeto de escárnio e censura. Sua passividade e aceitação destrói mais do que uma ação inovadora ousada. Qualquer plano carrega infinitos planos de interferir com ele. Não deixe um espelho em suas opiniões sobre você. É melhor fechar a boca e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que abrir a boca e remover todas as dúvidas. A ignorância é provavelmente a maior heresia do mundo. As duas coisas mais importantes na vida são a saúde e a felicidade. Se você não tem saúde, você pode ter riqueza, mas nunca será feliz. Se você tem saúde sem dinheiro, você pode ser e sempre vai ser feliz. A falta de um talento específico é desnecessário, a menos que você esteja tentando fazer algum uso específico dele. Eu queria, naquela época, este triunfo inigualável. Para falar inglês corretamente, não confunda minha personalidade com minhas atitudes. Minha personalidade é quem eu sou. Minhas atitudes dependem de quem você é. Faço bem a si mesmo, fazendo bem aos outros. Acredito em milagres, mas eu só dependo deles como uma questão de azar. Paz duradoura é quando dois são amigos de muitos. ANUS... e SPRAN do com PTN do com SAVIN do com e finalmente envelhecendo juntos. Você aprende as melhores coisas a fazer e depois os momentos em que você pode fazer as coisas erradas com impunidade. Nunca faça previsões, especialmente sobre o futuro. Confie em si mesmo quando quiser. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum